1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 6. O texto diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as mulheres se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amado Senhor, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração com poder e com graça, trazendo conforto do Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Irmãos amados, embora antes das pregações desta série eu tenha me dirigido sempre às crianças, o desafio da palavra de hoje é para todos os filhos. No livro O Breve Catecismo para Crianças, que comumente eu uso para fazer perguntas aos pequenos, neste livro diz que, antes de falecer, o reverendo John Brown escreveu alguns conselhos preciosos para seus filhos. Esses conselhos foram intitulados como 10 conselhos para os pequenos. Eu vou ler aqui inicialmente apenas o conselho número 7, que se relaciona com a pregação de hoje. Diz assim: Nunca vos caseis, nem deis um passo em direção ao casamento, sem uma consulta muito séria e solene a Deus. E sede pacientes, esperando pela sua direção. Por meio de casamentos precipitados, o antigo mundo foi contaminado, e foi em parte por este motivo que se afogou no dilúvio e em consequência desses exemplos. A posteridade de Esaú foi expulsa da Igreja de Deus por todas as gerações, e a família de Judá foi desonrada e morta, e devemos temer que seus 2 filhos tenham se perecido não só a família de Josafá, mas também o reino de Judá foi quase arruinado, e que horror será para as vossas vidas e para as dos vossos filhos, se tomardes do vosso seio o nódulo de ira não convertido. Por amor do Senhor, não deixeis que nenhuma beleza, afabilidade ou riqueza vos engane para seres capturados por este perigoso laço, que pode excluir a graça de Deus da vossa família para sempre. Esse é um conselho grande, hein? É um conselho para crianças, já pensando no futuro casamento das crianças. E nós podemos sim orar pelos nossos filhos para que tenham casamentos felizes. Irmãos, com base nesse texto, 1 Pedro 3, do 1 ao 6, eu quero recapitular um pouco aqui o que nós temos visto. Nós temos falado sobre a série Verdades Eternas para Tempos Difíceis. E no capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, versículo 12, aqui, desta primeira carta, ele escreve
para falar sobre submissão, sobre o testemunho do cristão na sociedade. Pedro está escrevendo aqui não como um relato histórico de seu discipulado com Jesus, mas como uma carta de exortação e encorajamento a mim e a você também nos tempos de hoje. Pedro estava escrevendo a pessoas que sofriam no passado. E o foco neste texto que nós lemos, o foco aqui, é tratar da submissão até mesmo do sofrimento dentro do lar, especialmente quando as esposas possuem maridos incrédulos. Essa sessão aqui está ligada com a mesma sessão iniciada no capítulo 2, verso 13, sobre a submissão para com as autoridades. Quando nós falamos sobre a submissão dos trabalhadores no ambiente de trabalho, como nós vimos na 8ª e 9ª pregação desta série, tanto a submissão para com as autoridades, quanto a submissão para com os patrões ou empregadores. E essa ligação é comprovada aqui pelo termo igualmente, que orienta a mulher a seguir a submissão humilde de Cristo Jesus. E isso é dito da seguinte forma: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Versículo 1. Pense na palavra igualmente. Aqui não está colocando a mulher como um ser inferior, não. Mas igualmente a todas as pessoas, todas as classes, elas devem ser submissas ao próprio marido. Biblicamente falando, irmãos, esta é a 4ª vez nas Escrituras que as mulheres são exortadas a serem submissas ao marido. Enquanto Paulo, em Efésios e Colossenses, instrui as mulheres cristãs a serem submissas, enquanto as mulheres são exortadas a serem submissas a maridos cristãos, Pedro aqui está exortando as mulheres a serem submissas a maridos que ainda não obedecem à palavra, mostrando que a incredulidade do marido não é impeditivo, irmãos. Não é empecilho para destruir, para dissolver o casamento ou para deixar de seguir a Cristo. Não é uma questão de escolha. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Entenderemos mais um pouco a respeito deste texto. Então, observe o que o conselheiro David Merck esclarece sobre esse assunto. Ele diz: a palavra submissão é um termo militar que trata de um alinhamento debaixo de uma autoridade. Longe de significar inferioridade, refere-se a questões funcionais para o bom funcionamento do lar. Vocês devem se concordar, especialmente as mulheres, devem concordar que muitas vezes não entendem e não obedecem corretamente esse princípio bíblico. Ficamos a perguntar se movimentos feministas em nossos dias não têm trazido muito mais dano para a família do que benefício para a mulher. Como tenho dito, eventualmente, em alguns momentos nesta igreja, o marido não lidera a esposa por questão de posição, mas de função. Função que Deus lhes deu. Pois os maridos e mulheres são iguais no ser e diferentes apenas no fazer. A exortação às mulheres aqui
se submeter ao marido, não indica simplesmente uma decisão teórica no dia do casamento ou em momentos pontuais, mas é uma atitude contínua que reflete a submissão de Cristo e acontece no poder de seu Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo exatamente porque não é fácil. Não é fácil. A mulher, ela entende o seu chamado quando apoia, quando auxilia o seu marido em todas as questões que não implicam, então, deixar de cumprir o seu relacionamento e sua submissão à autoridade maior que é Deus. Desde que você não desobedeça a Deus na submissão ao seu marido, você deve submeter à liderança dele. Nessa porção das Escrituras, então, dois termos se repetem em relação ao estilo de vida da esposa no ambiente do lar. Quando fala sobre o seu comportamento e quando fala sobre o seu procedimento no lar. Por isso eu quero falar nesta noite sobre o tema como a esposa demonstra submissão ao próprio marido. Como fazer se o marido não conhece, não obedece à palavra? Ainda assim, como demonstrar submissão ao próprio marido? Primeiro, a esposa demonstra submissão ao próprio marido conquistando seu marido através do comportamento respeitoso. Respeitoso. Irmãos, em nosso contexto, é uma realidade. É comum mulheres seguirem a Cristo, mas os maridos não. E eu não estou falando especificamente dessa igreja, não, é de forma geral, a nossa sociedade. A mulher segue a Cristo, mas o marido não. Somente quem vive esta realidade sabe o quanto é difícil, Mas essas mulheres não estão sozinhas nessa caminhada. Muitas mulheres do período bíblico enfrentaram essa tensão, essa dificuldade no relacionamento conjugal, motivo pelo qual Pedro e Paulo escreveram muitas orientações a este respeito. Augusto Nicodemos, ele diz que na época de Pedro, quando uma mulher resolvia se tornar cristã, ou seja, quando ela decidia abandonar a religião do marido, isso representava um desafio à autoridade do marido. Ela não podia fazer isso sem a permissão dele. Ela não podia ter a religião que queria. Ela tinha que seguir a religião do marido. Naquela época de Paulo e Pedro. É claro que o princípio bíblico do Novo Testamento proíbe o julgo desigual, de forma que não está correta esta ideia, não sei se você já ouviu falar, do namoro evangelístico. Sabe como que é? Não, vamos namorar um descrente e depois Jesus converte. Não é bíblica esta ideia, tá? De usar o namoro para evangelizar o descrente. Entretanto, meus irmãos, uma vez casado, uma vez que você, e você que nos assiste nesta pregação também, uma vez que você já está casado, a orientação bíblica é que não separe, não separe. Ao tratar desse assunto da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo diz que se o cônjuge incrédulo consentir em permanecer casado, que assim seja. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. 1 Coríntios 7, versículo 12 a 14 diz isso.
Em suas epístolas, Paulo e Pedro gastam muito tempo escrevendo instruções para as esposas e maridos. Eles sabem que as unidades familiares são como tijolos que formam a construção da sociedade em que um relacionamento saudável entre marido e mulher é o cimento, é como o cimento que une a família. A família é base, a boa convivência marido e mulher é base para a família e para a sociedade como um todo. É por isso que o apóstolo Pedro encoraja a mulher aqui a ganhar o marido sem palavra alguma, por meio do procedimento, ao observar o honesto comportamento dela, que é cheio de temor. Isso no verso 2, você pode olhar aí. Atenção, mulheres. Não apenas o seu trabalho pode ser um campo missionário, como nós vimos na pregação anterior desta série, mas o seu procedimento dentro de casa está sendo observado. Nesse sentido, aquela pergunta aplica aqui também. Aplica a você, cujo marido ainda não é cristão. Eu pergunto, se o seu procedimento em casa fosse a única Bíblia que o seu esposo pudesse ler, o que ele aprenderia sobre Deus? Pense nisso. É claro, meus irmãos, que isso não significa que o marido será ganho para Cristo se você viver a fé cristã isoladamente. Até porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas o princípio aqui é que, assim como o seu exemplo negativo gera escândalos, o seu bom procedimento no lar pode preparar o coração do seu marido para conhecer a Cristo, mesmo que você não diga palavra alguma. Mas a qual tipo de comportamento o texto se refere aqui? A qual tipo de comportamento? Ele não diz aqui em termos de ações, mas em termos de caráter. O comportamento honesto e respeitoso. É dito aqui sobre o comportamento honesto e respeitoso, como diz algumas versões. Este procedimento se relaciona com a orientação às mulheres casadas na epístola de Paulo a Tito. Em Tito, é dito lá na epístola de Paulo a Tito, para que as mulheres sejam sensatas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo 5. É preciso esclarecer, meus irmãos, no entanto, que este mandamento para a esposa se submeter ao próprio marido não se aplica ao senhorio do homem, a todas as mulheres por aí, como é a concepção machista da sociedade. É assim porque está claro no texto que cada mulher, olha aí, é submissa ao próprio marido. Próprio. Isso no verso 1. Limitando esta relação apenas ao contexto do casamento, e confirmado aqui na Epístola a Tito. E mesmo dentro do lar, este mandamento nunca aprovou a humilhação e, tristemente, até maus tratos que temos ouvido nos noticiários, e sem falar dos casos que, infelizmente, não ficamos sabendo. Na próxima pregação, então, os homens entenderão o papel deles nesta relação, quando vou explicar o verso de número 7.
falando de como a mulher demonstra submissão ao próprio marido. Ela não apenas demonstra isso conquistando seu marido através do comportamento respeitoso, mas também, em segundo lugar, a esposa demonstra submissão, evitando a busca de seu valor nos enfeites externos. De acordo com o verso 3, a mulher submissa não busca seu reconhecimento por meio do tipo de penteado, no uso de joias ou ouros, roupas caras. Não. E nós precisamos reconhecer aqui, meus irmãos, que a moda feminina na época do apóstolo Pedro não é muito diferente dos nossos tempos, justamente porque a vaidade do coração é a mesma. Modas vão e voltam, o coração vaidoso permanece. O apóstolo Pedro, na verdade o apóstolo Paulo, entre sua primeira e segunda prisão em Roma, ao escrever a primeira epístola a Timóteo, naquela época a moda prevalecente entre as mulheres era também se ataviarem com roupas caras, bijuterias. Porém, a instrução dos apóstolos é a modéstia, a simplicidade, onde a beleza feminina fosse governada pela simplicidade e moderação. E eu não estou aqui falando diretamente com pessoas, como um sotaque, não. Eu estou lendo a Bíblia, é a Bíblia que está falando na época de Paulo e Pedro. Mas acontece que isso, se as mulheres de hoje não tomarem cuidado, elas incorrem no mesmo erro. Pois o luxo e a extravagância vêm do desejo de se exibir. Atitude esta, irmãos, que só pode originar da vaidade ou da devassidão. É por isso, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim, que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Vocês devem entender que a Bíblia não está proibindo trançar o cabelo, tá? Não é nesse sentido. A gente não pode pegar literalmente esse texto, não. A gente deve pegar o princípio por trás dessas palavras. A Bíblia não está proibindo a beleza externa da mulher. Na verdade, o critério é que o adereço externo dela seja discreto e sensato. É por isso, irmãos, é por isso que na igreja presbiteriana nós não impomos regras de usos e costumes aos membros, como a mulher não pode pintar a unha, não pode usar brinco, não pode usar tal roupa assim. A gente não lida com essas questões de usos e costumes. Justamente por entender que a pessoa verdadeiramente transformada por dentro se vestirá externamente conforme o revestimento do Espírito Santo. É possível que você, esposa, já tenha interpretado a crítica de seu marido como uma implicância ao determinado tipo de vestimenta, ou até mesmo pense que ele esteja com ciúmes de você. É claro que nós não podemos generalizar, mas muitas vezes a crítica que as mulheres recebem dos respectivos esposos são críticas construtivas e visam o próprio bem delas. É por isso que o texto diz que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido
ao invés de se irritar. E quando a mulher é biblicamente exortada a se portar de maneira decente, ela deve ouvir respeitosamente a crítica, considerando um privilégio ter um marido próprio para quem deve se enfeitar. Portanto, você mulher casada, não deve se embelezar para impressionar as outras, mas principalmente para a admiração de seu próprio marido. Pensem nisso. Esse ensinamento se aplica às mulheres solteiras e também aos jovens, aos rapazes que procuram moças com quem casar. Por isso, o sábio Salomão apresentou um provérbio sarcástico ou um provérbio irônico ao dizer que uma mulher bonita, mas sem discernimento, é como um anel de ouro em focinho de porco. Parece um pouco pesado este texto, mas está na Bíblia, em Provérbios. Embora use esta forma de linguagem, este versículo do sábio Salomão orienta o jovem a procurar a beleza da mulher no seu devido lugar, que não está na aparência física, mas na aparência espiritual do coração. Bem, nós já vimos que a esposa demonstra submissão, conquistando seu próprio marido através do comportamento respeitoso. Ela também evita buscar seu valor nos enfeites externos. E, em terceiro lugar, a esposa demonstra submissão, demonstrando sua beleza no interior do coração. Isso no verso 4. Acompanhe aí no verso 4. Fazendo um contraste, uma diferenciação do que é exterior, o verso 4 diz: seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esta é a terceira vez nesta epístola que Pedro usa a palavra incorruptível. Em 1.4, ele atribuiu essa qualidade à aliança celestial, ou à herança celestial. Mais à frente, ele diz que a palavra de Deus é descrita como uma semente incorruptível. E agora, esta nova humanidade no interior do coração regenerado da mulher é unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Em outras palavras, irmão, esta beleza no interior do coração consiste no espírito revestido de modéstia, de mansidão. E considerando que a mansidão é fruto do Espírito Santo, não é de admirar que a tranquilidade da mulher serve de ornamentação no interior dela. Na prática, esta mulher submissa, em certos conflitos conjugais, ao invés de partir para cima do marido, ela corre para o quarto. E fechando a porta, ela ora secretamente ao Pai. E seu Pai, bondosamente, o seu Pai celestial, que a vê em secreto, o seu Pai a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Esta atitude, meus irmãos, não significa que você, esposa, está se intimidando diante da situação. Muito pelo contrário. É uma atitude de coragem e de confiança diante da majestade do rei. E isso exatamente ilustra a atitude de Abigail no Antigo Testamento, quando de forma oculta, sábia, mas apressadamente foi ao encontro do rei Davi
para suplicar o seu favor. 1 Samuel, capítulo 25, conta esta linda história de Abigail. A beleza interior daquela mulher fez com que ela não tirasse satisfações com seu marido incrédulo, mas se prostrasse diante do rei, intercedendo em favor de sua casa. Muitas vezes você, mulher, deve correr para o quarto, ao invés de correr para a discussão. Como temos visto, é conquistando seu próprio marido através do comportamento respeitoso, é evitando a busca de seu valor nos enfeites externos, é evidenciando sua beleza no interior do coração, mas há ainda uma quarta maneira da esposa demonstrar submissão ao próprio marido. E é por isso que estou falando rápido, viu? Porque eu estou pregando hoje em 4 pontos. O quarto modo, então, é seguindo o exemplo de mulheres como a matriarca Sara. Sara, esposa de Abraão. Isso nos versos 5 e 6. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro toma como exemplo Sara, esposa de Abraão, da qual as mulheres cristãs de todas as épocas se tornaram filhas. Pedro faz isso para exemplificar como a beleza interior pode ser vista na submissão honrosa. E de acordo com Gênesis capítulo 12, Sara era muito formosa. E detalhe, hein, mulheres? Detalhe. Sabe quantos anos ela tinha já? Ela tinha 65 anos. E mesmo assim estava rejuvenescida, a ponto de ser cobiçada pelo rei do Egito. Quando fala que Sara, então, obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, é preciso entender tanto o sentido dessas palavras, quanto o contexto ao qual ela se refere. Obedecer, como é dito aqui em Pedro, que Sara obedeceu a Abraão, como é dito lá em Gênesis também, Gênesis 12, acho que é o verso 12. Interessante observar que essa ideia aqui de obedecer é usada para descrever a prontidão de alguém que, ao toque da porta, vem ver para prestar serviço. E quando aqueles 3 anjos foram ao encontro de Abraão no bosque dos carvalhais de Mamre, em Gênesis 18, ele vai à tenda de Sara e solicita, Abraão vai à tenda de Sara e solicita a preparação de uma refeição. E Sara lhe obedece. E quando é anunciado que aquele casal teria um filho, sendo Sara de 65 anos e Abraão de 75, diz a Bíblia que Sara escutava a conversa na entrada da tenda. É neste momento que ela questiona se será isso possível, se já estava velha e velha também o seu Senhor. Ela chama Abraão de seu Senhor. Gênesis, não é Gênesis 12, mas Gênesis 18, versículo 12. Interessante que Pedro destaca o aspecto positivo daquela mulher chamar seu marido de Senhor. Observem aqui, homens, essa palavra não é só para as mulheres, hein? É para nós. A quem muito é dado, o que, homens? Muito é cobrado, tem esse ditado. Então, ser senhor da casa, ser o líder da família, é também grande responsabilidade que pesa sobre nós. Sara, irmãos, era conhecida tanto pela sua beleza interna, quanto sua beleza externa.
E comentando sobre esse texto, o comentarista David Murphy destaca 7 qualidades, e eu já estou finalizando, certo? 7 características da mulher submissa. Ele diz: santidade, fé, submissão, obediência, respeito, boas obras e coragem. É por isso a palavra ataviar aqui no versículo 5, descrita também como adorno no verso 3. Essas palavras são palavras que a Bíblia no Novo Testamento usa para descrever, na verdade, o Antigo Testamento usa para descrever o universo, o mundo, cosmos. Cosmos significa colocar em ordem, ornamentar ou embelezar. Foi isso que Deus fez quando criou o mundo. Mas aqui neste texto, é a mesma raiz grega para a palavra cosméticos. Cosmos, cosméticos, que nós usamos em português. Então, Pedro está usando essa metáfora, essa comparação aqui, para descrever tantas mulheres da Bíblia que, ao demonstrar submissão, mantinham o coração embelezado, ornamentado com boas obras. E como diz o provérbio de Salomão, o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Por fim, que você, mulher, que você, esposa, tenha sido encorajada por essas palavras, exortadas por essas aplicações que eu disse em torno ou no decorrer dessa exposição aqui, e que os esposos também ouçam a sequência desta série no próximo domingo. Como eu já apliquei ao longo da exposição, eu finalizo aqui as palavras desta mensagem. Que Deus, então, ajude esposos e esposas a viverem em harmonia, em respeito mútuo, uns para com os outros. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos.